Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como eu fiz um delicioso bolo de aniversário 4 leites com morangos de uma maneira simples, fácil de fazer e que você consegue fazer para sua família, e esse bolo, gente, fica incrível. Vou começar aqui a receita preparando a massa do bolo. Eu já separei aqui as gemas das claras, né? 4 ovos. Então eu começo aqui com as claras. E eu vou bater essas claras até ficar em ponto de neve. Ficou assim em ponto de neve, eu vou adicionar as gemas. Como a minha batedeira é uma batedeira simples, não tem o suporte, então eu vou adicionar aqui as gemas todas de uma vez. Se a sua tiver o suporte, vai adicionando aos poucos as gemas uma a uma e vai batendo. Então aqui, gente, eu vou bater só para misturar as gemas aqui nas claras. Misturou, eu diminuo aqui a velocidade da batedeira e vou adicionar uma xícara de açúcar aos poucos. Pode aumentar a velocidade da batedeira, adiciona uma pitadinha de sal também. E aqui eu vou bater em velocidade alta por 3 minutos, até ficar um creme assim, bem esbranquiçado. Eu desligo a batedeira, vou adicionar 100 ml de óleo, 150 ml de leite. Meu leite aqui tá morninho, mas assim, morninho, bem temperatura quase ambiente. Eu dei uma mornadinha bem leve nele. E aqui eu dou uma batida em velocidade mínima também, só para dar uma misturada, para adicionar os secos. Eu vou adicionar aqui a farinha de trigo. Eu passei a farinha pela peneira, 2 xícaras de farinha de trigo. Eu adiciono só uma pequena quantidade aqui, um pouco dessa farinha. E aqui eu bato em velocidade mínima também, só para dar uma misturada aqui na farinha. Coisa bem rápida. E aí eu vou desligar essa batedeira, gente. Agora você pode pegar aí um fouet, uma espátula ou uma colher, o que você tiver aí, para mexer a massa. Coloco o restante aqui da farinha, uma colher de sopa de fermento em pó para bolo. Vou colocar baunilha, mais ou menos aí uma colher de chá, desculpa, de café, viu, gente? Uma colher de café de baunilha. Aqui é só envolver tudo aqui na massa, delicadamente. Olha como ficou, que massa mais linda. Massa pronta, eu vou transferir aqui para minha forma. A minha forma, gente, eu já untei com margarina, só o fundo da forma e o papel manteiga. Não precisa untar as laterais. Essa forma, ela tem 20 centímetros de diâmetro e 10 de altura. O meu forno já está pré-aquecendo a 180 graus. Coloco aqui toda a massa. E vamos deixar no forno aí por volta de 30 a 40 minutos. Você fica de olho aí no seu forno. A hora que ela estiver douradinha, você faz o teste do palito. E vamos levar para o forno. Enquanto a massa tá lá no forno, eu já vou preparar a geleia de morango. Eu tô usando aqui 250 gramas de morango. O meu aqui tá congelado, picado já, mas pode ser o fresco. Adiciona aí uma colher de sopa de açúcar e o suco de meio limão. E o fogo, gente, nesse momento é fogo médio. Dá uma mexida aí e vamos deixar começar a ferver. E olha aqui, gente, abaixo o fogo e vou deixar cozinhar aqui mais ou menos aí uns 10 minutinhos. Aí você fica de olho. Para que tiver nesse ponto, reduziu bastante, desliga o fogo. E aí você mexe um pouco aí para parar o cozimento e vamos transferir aí para um outro pote aqui que eu vou deixar esfriando em temperatura ambiente. Olha como que fica. E leva para a geladeira. Enquanto isso, gente, vou preparar aqui o recheio do bolo. Nessa panela eu vou adicionar uma caixa de leite condensado, 6 colheres de sopa cheia, olha, de leite em pó.
Aí eu misturo bem aqui esse leite em pó no leite condensado para misturar e dissolver bem aqui, que é mais fácil dissolver ele aqui no leite condensado. Bem dissolvido, vou acrescentar aqui o creme de leite, uma caixinha de 200 gramas e um vidrinho de leite de coco de 200 ml. Misturo tudo e vou levar essa panela para o fogo. Aqui no fogo, gente, em fogo médio, vou mexendo aqui até começar a abrir fervura. Começou a ferver dessa forma, abaixa o fogo e continua mexendo. Esse creme, esse recheio, ele não vai ficar em ponto de brigadeiro. Eu vou mostrar o ponto já já para vocês. Ele fica assim, gente, reduziu bem em fogo baixo. Foi mais ou menos aqui de 10 a 15 minutos em fogo baixo. Fui mexendo, olha como as bolhas ficam bem grossas. Ele fica assim. Então, eu já vou desligar o fogo. E aí, eu vou continuar mexendo aqui por mais uns 2 minutos para parar o cozimento desse creme. E aí, é só transferir para uma outra vasilha, para um pote de vidro ou uma outra vasilha e deixar esfriando em temperatura ambiente. Olha que creme mais lindo que fica. Eu transferi aqui para essa vasilha e vou cobrir com um plástico em contato, para não formar aquela película, e vou deixar esfriando em temperatura ambiente. Depois de frio, eu levo para a geladeira por uns 30 minutos antes de usar esse recheio. Massa pronta, gente, já esfriou também totalmente. A minha ficou por 40 minutos no forno. E depois de fria, eu venho aqui com a faquinha, passo nas laterais para desenformar essa massa. Desenforma facilmente, é só retirar aí o papel manteiga. E aí, gente, é só cortar essa massa e eu vou cortar em 2, né? Vai ficar 2 recheios, então eu vou dividir, vai dar 3 discos de massa. Vou preparar aqui a cobertura do recheio também, vou misturar. Esse chantilly é uma caixinha de chantilly gelado, ficou de um dia para o outro na geladeira e meia hora antes eu coloquei no freezer. E agora eu vou bater aqui, começa a bater em velocidade mínima, depois já passa para a velocidade máxima e vou bater por 5 minutos. Aí eu mostro o ponto para você. Esse é o ponto que eu quero, gente. Não pode bater demais. Se a sua batedeira for potente, você fica de olho aí no ponto do chantilly. Esse é o ponto, olha. Pra mim tá ótimo assim. Então, aqui o creme, eu deixei esfriar em temperatura ambiente, deixei na geladeira por 30 minutos antes de usar, para ele ficar mais assim geladinho. Não pode colocar esse creme ainda morno no chantilly, não vai correr esse risco. E olha como que ele fica. Fica com essa textura bem cremosa, por isso que não pode passar do ponto. E agora a gente só adicionar todo esse creme no chantilly. Vou colocando aqui de colheradas. Coloquei todo o creme aqui, e aí é só envolver delicadamente, de baixo para cima, até envolver todo o creme aqui no chantilly. E fica assim, gente, olha que recheio mais lindo. Então, agora eu vou separar um pouco desse recheio que eu vou usar para cobertura, antes de colocar a geleia de morango aqui. E olha aqui, eu separei uma quantidade um pouco menos da metade, tá, gente? Eu deixei mais para o recheio, uma quantidade menor aqui para a cobertura. Vamos dizer que 1/3 do recheio. E olha só. E aqui eu vou acrescentar aquela geleia que já está gelada, esfriou em temperatura ambiente, levei para a geladeira e ela ficou geladinha. Então, agora é só adicionar essa geleia aqui. E olha que coisa mais linda, eu vou colocar toda a geleia aqui nesse recheio. Esse recheio, gente, fica incrível, ele é suave, delicioso.
E aqui é só misturar tudo. E depois, gente, eu vou levar para a geladeira aí por no mínimo umas 3 horas para esse recheio ficar bem firminho. Olha, depois de 3 horas, vou mostrar o ponto para vocês. Olha como que ele fica firme. E agora a gente já pode rechear o bolo. Eu vou usar a mesma forma que eu assei o bolo. Eu coloquei um plástico, né, aberto aqui dentro da forma, os discos da massa que eu já cortei. Vou começar a montagem colocando o primeiro disco. E uma caldinha que eu fiz com 100 ml de leite, 100 ml de água e 2 colheres de leite em pó. Eu não coloquei açúcar, gente. Se você quiser colocar, pode colocar, tá? Uma colher de açúcar. Eu não coloquei. Aí você molha bem a massa. Eu vou molhar bem, porque eu gosto bem molhadinho. E essa calda vai ter que dar para as 3 massas. Então, agora é só colocar aqui o recheio. Eu vou colocar aqui as colheradas. Olha como que fica lindo esse recheio. Então, é só dividir esse recheio na metade, né? Como eu vou fazer 2 recheios, então assim, acerta aqui com a colher e depois eu já venho com a outra parte da massa. Dá uma pressionada aí bem de leve para ela firmar bem. E aí eu já molho também essa parte da massa e recheio novamente. E depois a outra massa eu molho também. Eu espero que você esteja gostando aí dessa receita. Se estiver gostando, gente, já deixa o like aqui no vídeo. Se não for inscrito no canal, aproveita também para se inscrever. Dá uma pressionada. E agora eu vou molhar novamente. E aí, gente, eu usei toda aquela calda, tá? Então, agora é só fechar com o plástico. Eu vou passar também um plástico filme aqui por cima para ficar bem vedadinho. E eu vou levar para a geladeira de um dia para o outro. Depois, no outro dia, eu desenformei o bolo, retira o plástico. E olha como que ele fica bem estruturado. Ele fica bem firme. E aqui, gente, tá pronto para cobrir. Eu vou usar aquela cobertura que eu guardei na geladeira também. Dei uma misturada aqui com a colher, olha, só dar uma boa misturada nela, que ela já fica lisinha. E eu vou mostrar para vocês uma maneira bem simples aqui de cobrir esse bolo, que eu falei para vocês que ia ser de uma forma bem simples. Eu vou usar o que eu tenho aqui na minha casa. Eu tô usando aqui essa espátula, né, de bolo. E se você já tem assim, quer usar aí um outro utensílio que você tem, que é próprio, aí você pode usar. Eu só tô mostrando aqui no vídeo que tem um jeito simples de fazer, que qualquer um pode fazer. Você pode fazer um bolo aí para sua família com o que você tem aí na sua casa. Essa cobertura é uma cobertura bem versátil, você pode usar dessa forma, como pode usar também na manga de confeitar. E olha, eu uso também a espátula para fazer nas laterais. Tá uma cobertura que dá para fazer isso. Fica uma cobertura bem firme. Eu aliso também com a própria espátula. É só ir tirando o excesso que fica. Alisei bem nas laterais, agora eu venho aqui por cima da mesma forma. E eu usei quase toda a cobertura, viu, gente? Não sobrou quase nada, sobrou só uma colher daquela cobertura. E eu vou usar, gente, um garfo. Vou mostrar para vocês que um garfo de cozinha dá para você dar uma decorada aí no seu bolo, se você não tem prática ou não tem um outro utensílio, bem assim delicado com o garfo. Você vem de baixo para cima com toda a delicadeza, sem apertar o garfo aí na cobertura. Eu fiz isso em toda a lateral do bolo. E agora aqui em cima, se você tiver um bico de confeitar, você pode usar. Eu, gente, vou fazer com esses suspiros aqui, mini suspiros. Eu vou decorar todo o meu bolo. Eu tenho aqui 100 gramas de suspiro. Eu não usei todo esse suspiro.
mas você decora aí da forma que você quiser, tá? Eu só tô mostrando uma forma simples que qualquer um pode fazer e decorar seu bolo. E olha só, gente, o meu bolo ficou pronto. Eu decorei com os mini suspiros e com 2 morangos. Olha, eu cortei ao meio. E o que você tá achando? Eu gostei muito do meu bolo. Eu espero muito que você esteja gostando aí do vídeo. Se gostou, gente, já vai lá. Faz o seu bolo aí para sua família. Faz aí, é um bolo caseiro. Você mesmo pode fazer o seu bolo de aniversário. Compartilha aí com os seus amigos. E olha só o resultado desse bolo, gente. Você viu que fácil de fazer? Qualquer um aí pode fazer, que não tem segredo. A massa fica fofinha, o recheio, a cobertura, é delicioso esse bolo, gente. É um bolo incrível. E é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Fiquem todos com Deus e vamos lá. Até a próxima receita. Tchau! Esse bolo, gente, é delicioso. Faz aí na sua casa, vai ser um sucesso.